Estudo 30. A origem e a extinção da maldade. Os ímpios, no entanto, perecerão, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Salmos 37, versículo 20. Introdução. No estudo anterior, tratamos sobre o juízo final. Procuramos responder as seguintes perguntas: por que ocorrerá o julgamento? Quem participará deste? Quando ocorrerá? Quem será o juiz? Qual a base desse julgamento? Qual é o seu propósito? Conforme estudamos, o juízo final constitui-se em um dos últimos atos constantes do drama representado pelo pecado, pois, após a sua execução, será determinado de maneira total e definitiva o destino final de cada pessoa. Por isso, de alguma maneira, o presente estudo é uma continuação do anterior, pois tratará com mais detalhes do destino de todos aqueles que praticam a maldade. Mesmo vivendo em meio a sequestros, assassinatos, estupros, roubos, infortúnios, adversidades, calamidades, pestes e coisas parecidas, quase todos os seres humanos sonham com um mundo melhor, independentemente de serem cristãos ou não. Será possível um dia o fim de toda a maldade? Aliás, por que existe tanta maldade no mundo? Onde esta se originou? O presente estudo. O presente estudo trata justamente dessas questões. Veremos a origem da maldade e saberemos também que a sua destruição final e total já está claramente sentenciada por Deus. O último capítulo da história da maldade nesta presente era virá abrasador como fornalha, e todos os que cometem maldade serão como palha. Verificando a doutrina na Palavra de Deus. Houve um tempo na eternidade em que o universo estava em perfeita harmonia e paz. Nada de infortúnios, nada de sofrimento, nada que lembrasse a maldade que hoje reina por todos os lugares. Diante disso, a pergunta que responderemos é: como as coisas chegaram ao estado atual? Onde a maldade se iniciou? Esta ficará impune? É óbvio que não. Se esta vida fosse a única que tivéssemos, com toda certeza, o problema do mal seria insolúvel. Mas outros capítulos serão escritos, e a vida que Deus tem reservada para nós, no futuro, é sobremodo melhor. No porvir, a punição de toda a maldade virá, e a vida eterna será dada a todos que receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Vejamos. A origem de toda a maldade. As Escrituras dão como origem de toda a maldade a rebelião de um anjo. As Escrituras dão como origem de toda a maldade a rebelião de um anjo ocorrida no céu, numa época anterior ao pecado de Adão. Esse anjo, que hoje é conhecido por Satanás, que significa adversário ou alguém que se opõe a outro em propósito e ação, era Lúcifer. Este nome significa estrela da manhã ou portador da luz. Lúcifer e todos os outros anjos foram criados por Deus. Originalmente, ele era um ser cheio de sabedoria, formosura e perfeição. Usando linguagem figurada, a Escritura descreve a condição desse anjo, antes de sua rebelião contra Deus, nos seguintes termos: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado. Através do livro de Jó, podemos ter uma ideia do clima de harmonia e paz que prevalecia entre os seres espirituais, antes que o pecado fosse conhecido. Porém, todo esse clima alegre foi quebrado quando Lúcifer, em sua ambição de poder, acabou por se rebelar contra Deus, tentando usurpar-lhe o lugar. O texto não diz que Lúcifer revelou sua iniquidade, mas que Deus,
por sua onisciência, foi quem achou iniquidade no coração do anjo maior. Ao sondar a mente de Lúcifer, Deus testemunhou uma das declarações mais arrogantes dele: Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O termo semelhante ao Altíssimo significa aquele que possui os céus e a terra. Nesse sentido, Satanás tem como propósito ter autoridade sobre os céus e a terra. Imediatamente à descoberta de suas pretensões arrogantes, foi lançado para fora do monte de Deus, foi posto por terra. Uma vez rebelando-se contra Deus, esse anjo acabou por influenciar a terça parte dos anjos, com os quais foi expulso do céu por Deus. É a esses anjos que a Bíblia se refere quando menciona uns que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada. Eles também são chamados de anjos que pecaram. Então, os anjos maus, ou demônios, tornaram-se assim por terem se unido a Lúcifer, quando este, em sua ambição de poder, decidiu rebelar-se contra Deus e buscou o seu apoio. A palavra comércio, do hebraico hakulá, em Ezequiel 28, versículo 16, é muito atraente e está muito além dos negócios e transações dos seres humanos. O significado do termo é andar por aí, e talvez indique o andar de Satanás entre os anjos para assegurar a fidelidade deles ao seu programa de rebelião contra Deus, o que, de fato, ele conseguiu, pelo menos de um terço. Mas em que período da história essa queda aconteceu? Essa é uma pergunta de difícil resposta. Contudo, pensemos de novo no início de todas as coisas. No livro de Gênesis, em que temos o relato das obras criadas por Deus, é comum a expressão: "E viu Deus que era bom". No versículo 31 deste mesmo capítulo está escrito: "E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom". Há uma forte teoria em que diz que provavelmente todo o mal veio a existir depois dessa afirmação de Deus, em algum momento entre Gênesis 1:31 e Gênesis 3:1. Antes de irmos adiante, precisamos considerar novamente que os seres angelicais que agora são maus foram criados por Deus como anjos bons. Eles eram bons, mas eram também livres, tanto para obedecer quanto para desobedecer a Deus. Foi a desobediência que os tornou maus. Todos eram santos e puros no dia em que foram criados, porém pecaram e perderam o privilégio de servir a Deus. E hoje, continuamente praticam o mal no mundo. Uma vez em rebelião contra Deus, e tendo conseguido o apoio da terça parte dos anjos, Satanás e os demônios, anjos maus, descem à terra. Descendo à terra, conseguiu afastar com astúcia os primeiros seres humanos da comunhão com Deus. Com isso, conseguiu atingir toda a raça humana, fazendo com que a maldade se instalasse na terra. Mas como ele conseguiu isso? Como sabemos, o Senhor havia submetido o primeiro casal a uma prova de obediência. Essa prova consistia em o casal abster-se de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, se quisesse continuar vivendo. A ordem dada por Deus foi a seguinte: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Satanás, usando a serpente, enganou o casal, levando-o à desobediência à palavra de Deus. A queda de nossos primeiros pais marcou aqui na Terra o início do conflito entre as forças do bem e do mal. Foi o próprio Criador que, depois de atribuir um tipo de punição a cada um dos envolvidos naquele episódio, disse, no tocante à serpente e à mulher: "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente.
Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A partir daí, estava declarada a guerra entre Deus e Satanás, dois poderes bem diferentes, um maior, Deus, e outro assustadora e infinitamente menor, Satanás. O mal representado por Satanás e seus seguidores, uma vez estabelecido na Terra, passou a operar através dos séculos, tendo como objetivo dificultar e destruir a obra de Deus. Faz isso especialmente tentando as pessoas. Seu maior intento é roubar, matar e destruir os seres humanos. Jesus Cristo teve de lutar contra essas forças do mal, e seus apóstolos nos advertiram a respeito dessa luta. Serão seres poderosos, ardilosos e influentes, mas a sua atuação é sempre limitada pela soberania de Deus. Além do mais, sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, podemos resistir-lhes firmemente. Porém, mesmo a despeito desta luta, nossa grande alegria e esperança é a de sabermos que um dia toda a maldade deixará de existir. O fim de toda a maldade. O sonho de um final feliz para todas as coisas não é uma invenção. A terra celeste por vir, cantada por muitos, chegará. A Bíblia afirma que ali não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. O fim da maldade na terra é apenas uma questão de tempo. A nossa luta contra essas hostes de maldade não é uma luta sem fim. A Bíblia nos garante que o príncipe deste mundo já está julgado e que o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Ele já reservou um dia em que há de punir com severo castigo não somente esse adversário, mas também a besta, o falso profeta, a morte, o inferno e todos os que seguem suas orientações. A Bíblia ensina que isso ocorrerá depois do milênio, como nos mostra muito claramente o capítulo 20, versículos 7 a 10 e 14 a 15, como nos mostra muito claramente o capítulo 20, versículos 7 a 10 e 14 a 15 de Apocalipse. No entanto, lembramos que todo esse processo se iniciará com a vinda de Cristo. Todos os ímpios que, por livre escolha, não alcançaram a bênção da salvação, ouvirão dele nesse dia. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, os que dentre eles forem achados vivos morrerão, e os que já estiverem mortos não ressurgirão, até que os 1000 anos se completem. Para serem julgados definitivamente e recebam com Satanás e seus anjos a recompensa que lhes foi reservada, o lago que arde com fogo e enxofre. É bom lembrarmos que não devemos ver nesse lago um lugar de tortura eterna. Deus não os torturará. A Bíblia ensina que, para punir aqueles que pecam, ele utiliza não a tortura, mas a morte. Isso é assim desde que ocorreu o primeiro pecado. A tortura não combina com a justiça de Deus. Stott acertadamente considera o conceito de tormento eterno intolerável e não entende como as pessoas podem viver com ele sem ter cauterizados os seus sentimentos. Segundo esse importante teólogo, a visão tradicional de um tormento eterno consciente deve ser suplantada, pois a Bíblia aponta na direção do aniquilacionismo, a doutrina que afirma que os pecadores serão aniquilados, ao invés de passarem a eternidade queimando no inferno. Sendo assim, de acordo com o que cremos, Deus não atormentará eternamente Satanás, seus demônios e os ímpios, mas os aniquilará, isto é,
ele os destruirá totalmente após o milênio. Naum escreveu sobre uma época em que os ímpios seriam completamente destruídos. O Salmo 37:10, neste sentido, também diz: os ímpios não mais existirá. Olharás para onde ele mora, mas não estará ali. Olharás para onde ele mora, mas ele não estará ali. O Senhor extinguirá a maldade completamente. Não ficará nem raiz nem ramo. A destruição completa de todo o mal é comparada ao desaparecimento da fumaça. Mas os ímpios perecerão, desaparecerão, sim, como fumaça se desfarão. O diabo também será destruído, pois Jesus veio a este mundo também com esse objetivo. Mas o que dizer dos textos que trazem a ideia de um sofrimento eterno? Por exemplo, Isaías 66, 24, não trata de um fogo que nunca se apaga? Não existe um grupo de pessoas para o qual Jesus dirá no último dia: afastai-vos de mim para o fogo eterno, de acordo com Mateus 25, 41. Neste mesmo capítulo, no versículo 46, Jesus não disse: e eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna? E quando Jesus fala de inferno de fogo? Será que essa afirmação não é a base para dizermos que existe um inferno onde pessoas ficam queimando o tempo todo? E quanto a esse lago de fogo e enxofre, onde o diabo, a besta, o falso profeta e todos os ímpios serão lançados de acordo com Apocalipse 19, versículo 20, Apocalipse 20, versículo 10 e Apocalipse 21, versículo 8? A Bíblia não diz que o tormento ali é eterno? Consideremos rapidamente esses textos. Comecemos com Isaías 66, 24. Neste texto, devemos observar que não se trata de uma descrição de tormento eterno, mas de completa destruição. Afinal, os justos vão observar cadáveres, não pessoas vivas. O verme é uma prova disso. Este só se encontra em corpos mortos. Apressa a decomposição destes. Representa o desprezo dos cadáveres, que não serão dignos nem mesmo de um sepultamento. O fogo que não se apaga é uma descrição que está presa a um contexto. Na Palestina, para manter um fogo aceso, a fim de queimar um cadáver, era preciso um esforço considerável. Os cadáveres não queimavam prontamente. O fogo que não se apaga é um fogo que é constantemente alimentado, a fim de que o cadáver seja completamente consumido. Então, a expressão "o fogo que não se apaga" traz a ideia de algo que queima ou consome completamente. O texto trata de corpos dos mortos que são consumidos e não de almas imortais que são eternamente atormentadas. Quando, Quanto ao fogo eterno e ao castigo eterno citados por Jesus, precisamos levar em conta o uso da palavra eterno, que é a tradução da palavra grega aionios. Esse termo, muitas vezes, é usado não para se referir à duração de algo, mas aos seus resultados permanentes. Em Judas 7, temos um exemplo comprobatório dessa afirmação. Sodoma e Gomorra foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Neste texto, eterno não se refere à duração. Afinal, Sodoma e Gomorra não estão queimando até os dias de hoje. O fogo foi eterno em seus resultados ou efeitos, isto é, as cidades foram totalmente queimadas. Ao mencionar o fogo eterno, Jesus se refere à destruição eterna dos perdidos, não ao tormento eterno destes. O mesmo vale para a referência que ele faz a castigo eterno. Jesus está se referindo a uma punição de efeito permanente. Quando Jesus menciona o inferno de fogo, a palavra usada por ele é Geena. Esta é uma transliteração do hebraico, Vale de Inom, localizado no sul de Jerusalém. Este lugar era real, visível e conhecido por todos. Ali muitos reis e filhos de reis sacrificavam seus filhos a Moloque.
O lugar tornou-se amaldiçoado pelas autoridades rabínicas. Por isso, era o espaço onde se jogavam os corpos de condenados mortos, de animais e o lixo da cidade de Jerusalém. Então, era um lugar onde havia fogo constantemente, realimentado continuamente. Obviamente, uma vez terminado o combustível, quando não havia corpos, nem homens, nem de animais, nem lixos, acabava-se o fogo. Tal lugar foi usado por Cristo como ilustração da destruição final. Por isso, não acreditamos que existe ou existirá um inferno onde as pessoas serão queimadas constantemente. Sobre o lago de fogo e enxofre, acreditamos tratar-se de uma expressão metafórica, que significa o aniquilamento total e final de toda a maldade. Não um lugar onde o diabo, o falso profeta, a besta e os ímpios estarão sempre a queimar. A razão? Leia o que diz o texto. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 14. Lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 8. Veja que os dois textos dizem que o lago de fogo é uma designação da segunda morte. Desta forma, para entendermos o que é o lago de fogo, precisamos entender o que é a segunda morte. Esta diz respeito a uma extinção completa e irreversível. Na primeira morte, ainda há esperança, pois é um sono temporário que trará a ressurreição. Mas para aqueles que ressuscitarem para experimentar a segunda morte, não restará fio de esperança algum. Toda a maldade será completamente extirpada da face da terra. O lago de fogo é uma metáfora desse aniquilamento. Por fim, concluímos esta primeira parte, lembrando que nossa grande esperança é que os males que já nos afligiram e continuam nos afligindo até agora, um dia serão banidos da terra. Como vimos, esse dia chegará. O Deus que nos deu uma nova vida nos dará novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não mais o diabo, o falso profeta, a besta, a morte, o inferno, o ímpio. Sendo assim, não se atormente por causa daquele que anda em derredor, como o leão que ruge. Seja apenas vigilante e resistente, e de igual modo, não se indigne por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro de em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Apenas confie no Senhor e faça o bem. Praticando a doutrina da Palavra de Deus. Toda maldade um dia terá um fim. Esteja firme. Todas as forças do mal se mobilizaram para levar Jesus a pecar e se afastar do seu propósito para a salvação da humanidade. Porém, não lograram êxito, porque ele estava determinado a fazer qualquer sacrifício para manter-se fiel ao Pai. Se ele tivesse vacilado, toda a humanidade estaria perdida. Mas Jesus venceu. Na cruz, decretou a sentença de Satanás. A luta contra o inimigo está ganha. Pouco tempo lhe resta. Em breve, ele e todos os seus serão banidos. Com confiança e convicção, aguardemos o fim de toda a maldade. Lembremos o conselho de Paulo. Portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejam fortes e firmes. Toda a maldade um dia terá um fim. Esteja alerta. À igreja de Tessalônica, Paulo escreveu: Estais inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Em Tiago está escrito: Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Conforme já estudamos, a vinda de Jesus inaugura o milênio, e depois deste, todo o mal será completamente extirpado. Não nos enganemos. É bem provável que já estejamos vivendo os últimos momentos da história deste mundo. Brevemente, Satanás, os seus anjos e os ímpios serão destruídos.
Isso significa que toda a nossa atenção agora precisa ser mais intensa do que em qualquer outra época. Quanto a isso, a palavra de Deus nos alerta: não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Toda maldade um dia terá um fim. Esteja feliz. O juízo é o ato final nesse drama da história humana, porque determinará o destino futuro de cada um. Nesse dia, as pessoas estarão divididas entre salvas e perdidas, umas, umas destinadas à vida eterna e outras à vergonha e ao desprezo eterno. A partir de então, o mal deixará de existir. Satanás, os anjos maus e os ímpios foram julgados e condenados. Surgirá então um novo tempo, marcado pela paz e pela harmonia. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Aguarde esse tempo com esperança, pois ele chegará. Conclusão: mesmo convivendo com desgraças, perdas, misérias, dificuldades, infortúnios, privações, todo ser humano sonha com uma vida melhor no futuro. Afinal, foi o próprio Deus que pôs a eternidade no coração do homem. O ser humano não é capaz de descobrir e entender tudo aquilo que Deus fez. Entretanto, Deus lhe deu a capacidade de perceber além das ocorrências diárias da vida. Por isso, todos nós, de alguma forma, sabemos que haverá um final feliz. A história do mal no mundo já acumula vários capítulos, mas conforme ensina a Bíblia, o fim da maldade virá. Satanás, seus anjos e todos os ímpios serão banidos eternamente. Conforme estudamos, isso acontecerá após o milênio. O próximo estudo, o último deste doutrinal, tem por título A Nova Terra, o Lar dos Remidos. Nele, veremos a continuação da história final deste presente estado de coisas. Nele, veremos a continuação da história final deste presente estado de coisas. Uma vez banido todo o mal, será inaugurado definitivamente um tempo de felicidade e eterna paz. Numa terra totalmente restaurada, viveremos para sempre ao lado do Senhor. Como será esse lugar? Quem são as pessoas que irão morar ali? Quais serão as atividades nessa nova terra? Confira no próximo estudo. Debatendo a doutrina da Palavra de Deus. Leia Salmo 148, versículos 2 ao 5, e Ezequiel, capítulo 28, versículos 14 e 15. Quem é o Criador de todos os anjos, inclusive de Satanás? Como era Satanás, o chefe dos demônios, antes de sua queda? Deus o fez mal? Leia Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, e Isaías 12, versículo 14. O que foi achado no coração de Lúcifer? Quais eram suas pretensões arrogantes? Comente o significado do termo semelhante ao Altíssimo. Leia Apocalipse 12, versículo 4, Judas 4 e 1 Pedro 2, versículo 4. Uma vez pecando e sendo expulso da presença de Deus. Leia Apocalipse 12, versículo 4, Judas 4 e 1 Pedro 2, versículo 4. Uma vez pecando e sendo expulso da presença de Deus, que percentual dos anjos de Deus Lúcifer conseguiu influenciar? Como alguns desses anjos são chamados hoje? Eles estão a serviço de quem? Leia Apocalipse 20, versículo 4, João 16, versículo 11 e Romanos 16, versículo 20. A nossa luta contra toda a maldade existente no mundo é uma luta sem fim? Que promessas temos da parte de Deus sobre o fim da maldade? Leia Apocalipse 20, versículos 7 ao 10, versículos 14 e 15, Apocalipse 21, versículo 8, Salmos 37, versículo 10 e Malaquias 4, versículo 1. Quando acontecerá a destruição final de toda a maldade? Onde os maus serão jogados?
Podemos ver no lago um lugar de tortura eterna? O Senhor atormentará eternamente Satanás, seus demônios e os ímpios ou os aniquilará completamente? Leia Mateus 25, versículo 41 e 46, Mateus 5, versículo 22 e Mateus 23, versículo 15. Qual o sentido da palavra eterno usado por Jesus nesses textos? Quando Jesus menciona o inferno de fogo, usa a palavra Geena, que indica um lugar. Por que Jesus o usa para ilustrar a destruição final? Leia Apocalipse 20, versículo 14, Apocalipse 21, versículo 8 e 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. O lago de fogo e enxofre é uma metáfora do quê? Qual a nossa grande esperança?